No tempo de Noé, não existia meios de comunicação. Então, como outras nações ou lugares da época ficaram sabendo que haveria um dilúvio na terra? Se soubessem, como fariam essas pessoas para irem até o local onde estava a arca? Olha só, professor, essa é uma pergunta interessante porque a história do dilúvio na Bíblia parece muitas vezes que é a história da carochinha. Porque imagina só, o mundo, o planeta inteiro foi destruído por água ou foi apenas uma região ali onde estava Noé e sua família? Como que a gente pode apresentar isso biblicamente? Até porque a pergunta que ele fez aqui é pertinente. Se não tinha como comunicação, pessoas que estivessem em outro lugar do mundo, como é que teriam a chance de chegar ali naquele momento? Como que a gente entende essa história do dilúvio da Bíblia? Quando lemos Gênesis capítulo 6, percebemos que o gênero humano estava corrompido e não há aqui menção ao fato de as pessoas morarem em todos os lugares do planeta Terra. Até mesmo porque a divisão continental veio ocorrer depois do dilúvio. Hoje você e eu temos os continentes, mas antes existia um continente só, chamado por vários cientistas de Pangeia, e foi após o dilúvio, esse cataclisma, que as placas tectônicas foram se separando e continuam se separando até hoje. Então, em questão a espaço, não era difícil a comunicação, porque era uma coisa só, o planeta, não era esse quebra-cabeças continental, como vemos hoje. Segundo ponto, o número de pessoas que existia na época não era suficiente para habitar o planeta inteiro. O mundo estava meio que no seu início. Outro detalhe, a melhor comunicação que Deus teve para eles foi a construção da arca. Enquanto Noé construía a arca e durou essa construção aproximadamente 120 anos, todas as pessoas que viam a arca sendo construída se aproximavam para saber o que era. E é por isso que Pedro, em 2 Pedro 2,5, chama Noé de pregador da justiça. Por quê? Enquanto ele construía a arca e as pessoas se aproximavam para saber o que era, obviamente ele estava dando a mensagem. Então, não há nada de dificuldade em relação a isso, se você compreender que o mundo na época não tinha a quantidade de pessoas que temos hoje.